Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados. Respondendo às questões colocadas pelo Sr. Deputado Artur Rego relativamente aos incêndios do Algarve, dizer que esta matéria foi uma matéria que mereceu a melhor atenção do Governo desde a primeira hora, tendo ainda durante a ocorrência dos incêndios estar a lavrarem no terreno o Sr. Ministro Adjunto dos Assuntos Parlamentares convocado uma reunião de trabalho com os Srs. Presidentes da Câmara, São Brás de Alportel e de Tavira, em que estavam vários membros do Governo presentes, de forma a poder auxiliar a intervenção que as câmaras municipais estavam a realizar no terreno. Contudo, desde muito cedo, a Segurança Social colocou equipas técnicas no terreno durante o período em que ainda estava a ocorrer o sinistro, para fazer o acompanhamento em articulação com os municípios, com os serviços sociais dos municípios, com a Rede Social e Solidária, de todas as situações sociais que se estavam a suscitar, nomeadamente deslocação de populações, realojamento de pessoas, apoio a situações de emergência que decorriam de ser necessário retirar algumas pessoas das suas casas por haver perigo da frente de fogo lá chegar, etc, etc. Portanto, foram várias as iniciativas que decorreram em articulação entre poder local, poder central, rede social e solidária, no sentido de garantir um bom apoio às populações, isto durante ainda a ocorrência do sinistro. Ainda durante a ocorrência do sinistro, foi realizada uma reunião no Algarve, com vários membros do Governo em que eu estive presente, em que foi assegurado aos Srs. Presidentes de Câmara a disponibilização imediata de apoios às populações. Apoios de dois tipos, apoios através de subsídios como aconteceu em situações similares no passado, subsídios que eram apoios que visavam, de alguma forma, minorar o impacto na vida dos cidadãos que estavam a ser sujeitos a esta pressão e a esta situação de emergência social, e também, quer pensionistas, quer não pensionistas, mas também, imediatamente colocámos à disposição dessas duas autarquias uma verba de 300 mil euros para cada uma das autarquias para recuperar habitações afetadas pelos incêndios, dizendo na altura que, se necessário, através dos contratos locais de desenvolvimento social, que procederíamos ao aumento das verbas até o valor que fosse considerado necessário. No caso de São Brás de Alportel, veio-se a verificar que era preciso um valor de cerca de 800 mil euros, que foi já assinado recentemente o acordo com a Câmara de São Brás de Alportel. No caso da Câmara de Tavira, foi 600 mil euros, também já foram assinados com a Câmara de Tavira. E, portanto, ainda durante o período de rescaldo dos fogos, nós já estávamos a trabalhar com os municípios para garantir um apoio adequado às populações. Queria dizer ao Sr. Deputado que, em menos de 20 dias após a ocorrência dos incêndios, conseguimos pagar os primeiros apoios sociais e que, neste momento, já foram pagos 192 mil euros de 220 requerimentos, correspondendo a 437 pessoas que foram apoiadas. Isto comparado com o que se passou, por exemplo, em todo o país em 2005, em que se pagou 185 mil euros a cerca de 600 pessoas em 11 distritos, mas ao fim de vários meses há um salto qualitativo que ficou-se a dever muito ao trabalho e à boa articulação entre o poder local e o poder central, nomeadamente através do Centro Distrital de Segurança Social do Algarve. Dizer que neste momento os CLDS que estão no terreno permitirão a recuperação das habitações, mas mais do que isso, também o apoio à recuperação da vida das pessoas, nomeadamente com iniciativas à empregabilidade e à recuperação das pequenas economias de subsistência que estão ligadas a estas famílias e também com isso tentar garantir um enquadramento na vida de muitas destas pessoas que foram afetadas. Depois, se me é permitido, relativamente à questão, eu vou procurar responder às diversas questões que foram colocadas pelos mariscadores também, a situação que vivem no Algarve. Eu queria, Sr. Deputado Paulo Sá, dizer que o Centro Distrital de Segurança Social, em 25 de 10 de 2012, fez chegar a todas as câmaras municipais do Algarve, e nomeadamente ao Sindicato dos Trabalhadores das Pescas do Sul, em 25 de outubro de 2012, a disponibilização para, através de subsídios de caráter eventual e outros apoios, poder apoiar estes mariscadores e estes viveiristas. Sendo que importa aqui referir que esta foi uma matéria que acompanhámos desde muito cedo com o sindicato, havendo sempre a disponibilidade da parte do Centro Distrital de Segurança Social, como é sua obrigação
de acompanhar todas as situações familiares e prestar os apoios que fossem necessários para suprir as dificuldades em causa. Eu gostaria depois de poder detalhar com o Sr. Deputado algumas matérias, provavelmente ulteriormente, mas nomeadamente a questão que se prende com o pagamento das contribuições, uma vez que essas contribuições incidem sobre 10% do pescado vendido. E, portanto, se não há venda de pescado, não há pagamento de contribuições. Mas não há questões, não há razão para não podermos detalhar a informação que o Sr. Deputado tiver na sua posse para podermos analisar essa matéria. Relativamente à questão da deficiência e às questões que se prendem com as matérias da deficiência, nomeadamente as questões que têm a ver com o apoio à empregabilidade. Eu gostava de dar nota que, pela primeira vez, o acordo de cooperação que é celebrado entre a Segurança Social e a Rede Social e Solidária, isto é, todos os parceiros da Rede Social e Solidária, coloca como objetivo fundamental dar prioridade à empregabilidade de pessoas com deficiência nestas instituições, nomeadamente recorrendo ao conjunto de instrumentos que hoje estão disponíveis, como seja o Impulso Jovem ou seja o Estímulo 2012, que tem diferenciação positiva para a contratação de pessoas deficientes e também todos os apoios que o IFP garante para a adaptação de postos de trabalho, de forma a garantir que essas pessoas possam ter uma ocupação profissional. Gostaria de dar dois números que são suficientemente esclarecedores sobre o número de pessoas com deficiências abrangidas no âmbito de medidas em curso de apoio à empregabilidade e à formação profissional, que em agosto de 2011 eram 2.624 pessoas. Em agosto de 2012 já ia em 2.951. E o total de dezembro de 2011, 3.576, sendo que neste momento, em outubro, já ultrapassámos esse número porque já temos 3.614 pessoas incluídas nas diversas iniciativas de apoio à empregabilidade. Para além disso, também, sob o ponto de vista daquilo que é a nossa preocupação com estas matérias, dizer que, pela primeira vez em muitos anos, o Presidente do Instituto de Emprego reuniu, no mês de setembro, com os representantes da área da deficiência, das instituições e associações de movimento associativo da área da deficiência, no Instituto Nacional da Reabilitação, a meu pedido, para detalhar e debater durante uma manhã inteira, com todos os representantes deste setor, os problemas que se estavam a colocar, nomeadamente em matéria de atendimento, de encaminhamento e de bom tratamento de todas as questões que tinham a ver com a empregabilidade na área da deficiência por parte do Instituto de Emprego e Formação Profissional. E gostava de dizer que nessa reunião também estiveram várias associações de doentes crónicos, não ficou, foram matérias transversais que foram tratadas. Relativamente à questão ainda da deficiência, foram matérias colocadas por vários senhores deputados, nomeadamente questões que se prendem com o problema de transporte de doentes. Eu acabei de falar com o Sr. Secretário de Estado da Saúde, que me confirmou o entendimento que existe relativamente a esta questão de transporte de doentes, que é as pessoas que preenchem as condições de recurso, não lhes é absolutamente cobrado qualquer taxa para fazer esse transporte, nomeadamente por razões financeiras, por condições de recurso de natureza social, por serem pessoas que têm doenças crónicas e, portanto, um conjunto de tipologias de doenças que dá direito a esse transporte e, neste caso, havendo até não preenchendo algumas das pessoas que estão fora destes dois grupos, que não preenchendo a condição de recurso e que tenham que pagar alguma coisa, há uma limitação num conjunto de doenças que estão referenciadas. E, portanto, eu pedia ao Sr. Deputado João Oliveira que questões concretas que me possa direcionar relativamente a informações prestadas pelos Serviços da Saúde nos fossem prestados, até para eu poder esclarecer o Sr. Secretário de Estado da Saúde relativamente a esta matéria, porque é uma matéria muito sensível e, obviamente, se houvesse algum constrangimento ou se existir algum constrangimento, teremos que construir soluções que permitam que esses constrangimentos sejam ultrapassados. Portanto, gostava de deixar claro que, existindo, também têm que ser construídas soluções que ultrapassem esses constrangimentos. Depois, relativamente a questões que foram colocadas sobre o PIDAC
Eu julgo que é a segunda vez, Sr. Deputado Agostinho Lopes, que lhe tenho que responder a este assunto, que é o PIDAC que me está a solicitar, não o tenho aqui comigo, será fornecido imediatamente à Assembleia da República, nomeadamente, como sabe, o PIDAC foi perdendo importância ao longo dos anos, porque foi muito substituído por um conjunto muito significativo de investimentos, mas será fornecido o PIDAC do Distrito de Braga, de todo o país, à Assembleia da República, nomeadamente com as questões que o Sr. Deputado Agostinho Lopes gostaria de ver respondidas. Depois foi-me colocado também pela Sra. Deputada, e vou terminar, também não tenho muito mais tempo, pela Sra. Deputada Andreia Neto, a questão da deficiência e, nomeadamente, uma instituição que é a Cooperativa de Apoio Integrado da Deficiência. Informação que eu colhi neste momento que passou entre a pergunta que a Sra. Deputada me colocou e a resposta que lhe estou a dar, do Instituto de Segurança Social, é que no âmbito de um reforço de 3 milhões de euros que vamos fazer neste mês, de acordos de cooperação, novos acordos de cooperação com instituições diversas no país, para além daqueles que já estão a ser realizados no âmbito do PAS, estamos a falar de um reforço no mês de novembro de 3 milhões de euros de acordos, para no ano 2012, que esta instituição verá duplicada, mais do que duplicada, passará de 6 para 13 o número de vagas que serão cofinanciadas pela Segurança Social. E, portanto, julgo que é uma informação relevante no âmbito desta informação mais global dos 3 milhões de euros de reforço de acordos de cooperação.